Olá, pessoal. Me chamo Caroline Souto e hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula do módulo do desenvolvimento cognitivo. A nossa segunda aula, ela vai tratar sobre o papel das estruturas cognitivas no desenvolvimento. E aí a gente já entende que ele se apoia, o desenvolvimento cognitivo ele se apoia em estruturas mentais organizadas que nos ajudam a entender e a lidar com o mundo. Essas estruturas se transformam ao longo do tempo e são elas que sustentam a forma como pensamos, aprendemos e nos adaptamos. Vamos ver como é que esses processos eles ocorrem e qual é o nosso papel enquanto educador nesse cenário. O que são as estruturas cognitivas? Elas são formas organizadas de pensamento, elas permitem interpretar, responder e adaptar-se ao ambiente, elas mudam com a experiência e com o amadurecimento. Por exemplo, reconhecer que um gato e um cachorro são animais diferentes. Então, isso vai através da experiência e do amadurecimento. Quando a gente fala em estrutura cognitiva, a gente se refere à maneira como o pensamento se organiza internamente. Elas não são visíveis, mas são fundamentais para que o indivíduo interprete a realidade em que ele vive, aprenda a tomar decisões e se relacionar com o ambiente. Essas estruturas, elas não são fixas e elas evoluem conforme novas experiências e desafios vão sendo incorporadas ao repertório desse indivíduo ou dessa criança. Como é que acontece ou o que são esses esquemas cognitivos, né? São padrões de ação e pensamento que organizam o conhecimento. Eles iniciam de forma simples, por exemplo, o sugar e o pegar, e vão se tornando complexos, por exemplo, o classificar e o comparar. Eles são construídos e ajustados com o tempo, e a cada nova experiência vai se modificando ou ampliando esses esquemas, né? Os esquemas cognitivos eles são como moldes mentais que usamos para agir e pensar. No início da nossa vida, eles são mais ligados a ações simples, como sugar, segurar objetos, balbuciar. Mas com o tempo e com o amadurecimento, esses esquemas vão se tornando mais complexos e mais abstratos, permitindo que ações como comparar, classificar ou refletir, a cada nova experiência tem o potencial de alterar e ampliar esses esquemas já existentes. E como acontece o processo de assimilação, né? É um processo de incorporar novas informações a esquemas que já existem. A criança ela interpreta o novo com base naquilo que ela já conhece, por exemplo, chamar todo animal de quatro patas de cachorro, né? Ela vai interpretar como se qualquer animal que tem quatro patas fosse um cachorro. E indica a tentativa de compreender o mundo com base no familiar, com base naquilo que ele já conhece, né? Então, a assimilação ela é um processo pelo qual a criança vai interpretar algo novo a partir do que ela já conhece. E isso vai acontecer quando ela tenta encaixar uma nova informação dentro do esquema que já existe, né? Esse mecanismo ele mostra como o conhecimento prévio é essencial para o aprendizado, mesmo quando leva a equívocos iniciais, né? Como por o exemplo de chamar todos os animais que têm quatro patas de cachorro. E o processo de acomodação? O processo de acomodação é a modificação dos esquemas para se adaptar a novas situações. Então, quando a assimilação não é suficiente, a acomodação acontece. Por exemplo, perceber que o gato é diferente do cachorro e criar um novo esquema cerebral para indicar essa mudança, né? Implica uma mudança estrutural no pensamento. Já a acomodação ela vai ocorrer quando os esquemas antigos não dão mais conta de explicar o que está sendo vivenciado. Então, a criança ela precisa ajustar a sua forma de pensar para compreender essa nova informação. E isso exige uma reorganização interna, e é justamente esse esforço de modificação que representa um avanço no desenvolvimento cognitivo. E aí nós trazemos também o processo da equilibração. A equilibração é a busca do equilíbrio entre o processo de assimilação e o processo de acomodação.
é um mecanismo de autorregulação cognitiva e ele acontece quando há um desequilíbrio, ou seja, quando há um desafio. O sujeito é levado a reorganizar os seus esquemas e promove, assim, uma aprendizagem significativa. Então, a equilibração ele é um processo de autorregulação que vai entre a assimilação e a acomodação. Quando há um desequilíbrio, ou seja, quando a criança percebe que algo não se encaixa nos seus esquemas que ela já possui. E isso a impulsiona a reorganizar o seu pensamento, e esse movimento entre o que é novo e o que já se sabe é o motor da aprendizagem significativa. E qual é a importância da educação nesse processo, né? Conhecer essas estruturas ajuda o educador a identificar o nível de desenvolvimento do aluno, propor atividades desafiadoras, mas possíveis, respeitar o tempo de assimilação e de reorganização cognitiva, e que o ensino deve provocar pequenos desequilíbrios para gerar, assim, o avanço. Então, conhecer esses processos vai ser essencial para quem atua na sala de aula, porque quando o professor entende que as estruturas cognitivas funcionam, ele consegue propor os desafios adequados ao ritmo de cada aluno, né, como eu falei na aula anterior, estimulando assim o avanço do pensamento. Então, o ideal é provocar pequenos desequilíbrios, mas para instigar a criança a pensar além do que ela já sabe, sem causar a frustração. O que aprendemos durante essa aula? As estruturas cognitivas, elas são a base do conhecimento. O pensamento se organiza em esquemas que evoluem. A assimilação e a acomodação moldam como aprendemos. O equilíbrio entre esses processos promove o desenvolvimento. E o professor, ele deve ser o mediador dessa equilibração cognitiva. Então, a gente reforçou durante essa aula que as estruturas cognitivas, elas formam a base da construção do conhecimento. Ao compreender que o pensamento se organiza por meio dos esquemas em constante transformação e que os processos de assimilação e de acomodação são fundamentais, nós conseguimos valorizar o papel do professor como mediador desse desequilíbrio para aprender ainda mais. Encerramos aqui a nossa aula sobre o papel da estrutura o papel das estruturas cognitivas no desenvolvimento, e eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido a importância desses mecanismos mentais na formação do pensamento infantil. Um ótimo estudo a todos e nos encontramos na próxima aula.